O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles o viram com má vontade, fecharam os seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do Senhor. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir
o que ouvis e não ouviram. Que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, faça despertar em nós, agora, o desejo de escutar, de ver o que o Senhor tem para nós, que cure nossa surdez, para que escutemos e acolhamos aquilo que Ele nos quer dar. O conhecimento dos mistérios do reino dos céus. É isso que Jesus diz aos discípulos. Diferentemente da multidão, aqui não é dado. É dado aos discípulos conhecer os mistérios do reino dos céus. Foi para isso que Jesus veio. A salvação, a vida, consiste em conhecer, encontrar o Pai. Não é conhecer apenas de ouvir falar, mas de conhecer vivo, de quem pertence, de quem participa desta vida. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Por isso que Deus, Filho único, que é Deus, puro Espírito, com o Pai eterno, na plenitude dos tempos, entra no tempo, assume a nossa condição humana para falar com linguagem humana, para falar do modo que a gente possa entender aquilo que Ele vê diretamente do Pai, aquilo que Ele ouve diretamente do Pai, para nos comunicar, porque esse é o conhecimento que Ele tem, essa é a alegria de Jesus, essa é a glória de Jesus, essa é a liberdade de Jesus de ser Filho, e Ele comunica isso aos seus discípulos. Só aos discípulos é dado a conhecer, e Ele vai dizer, esse conhecimento, conhecer a vós, ó Pai, é possuir a vida eterna. Então, quem são esses discípulos? Então, a multidão é aquela que fica à margem, que ouve, quer ouvir Jesus, acha bonito o que Jesus fala, mas a palavra de Jesus não entra, fica apenas uma palavra boa para se admirar. O discípulo é aquele que se aproxima de Jesus, que permanece com Jesus, a escutar Jesus, guarda a sua palavra e a cumpre. E fazendo isso, começa a compreender e começa a experimentar o fruto da presença, a presença viva e eficaz desta palavra. O Senhor diz, Ele diz, assim como a chuva e a neve não volta sem produzir seu fruto, assim também a minha palavra, diz o Senhor. Quem acolhe esta palavra, que é espírito e vida, mais penetrante que uma espada de dois gumes, que divide alma, espírito, articulações e medula, permite que ela vá gerando vida e transformação. Conhece os mistérios do reino dos céus, porque começa a participar deste reino, pertencer a este reino. Gente, é um tesouro imenso que o Senhor nos oferece. São Paulo vai admirar-se. O que os olhos não puderam ver, o que os ouvidos não puderam ouvir, o que jamais subiu ao coração humano, o que Deus tem revelado àqueles que o amam. Ele nos revelou pelo Espírito, diz São Paulo. É isso que Deus quer nos dar. Este conhecimento que produz fruto em nós, transforma o nosso modo de ver e ouvir e compreender. Olha só São Paulo hoje, como é que ele começa? Ele diz, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Quem ouve a palavra de Jesus e aguarda e obedece, começa a compreender e ver além das aparências. Não fica parado nas circunstâncias, nem boas nem más. Não deixa que a sua mente se caia abatida ou se caia elevada pelo sucesso ou pelo fracasso, pela tristeza ou pela alegria, pela experiência da morte ou da vida, porque sabe que em todas essas circunstâncias há um mistério muito maior do que nós, e que o Senhor revela
Às vezes a gente fica assim, pensando, né? Lembro de uma senhorinha, quando eu era criança, falava assim, conversando com a minha mãe, a gente presta atenção, né, na conversa dos adultos, a gente pode não estar prestando atenção, mas não está prestando atenção. E ela assim, não sei o que é que Deus falou com Nossa Senhora, que eu nunca escutei Deus. Deus não fala não, né? Deus fala. Deus não é mudo. E nos revelou tudo em Jesus Cristo. E podemos reconhecer esses mistérios escutando Cristo, que continua a falar pela sua igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Esta palavra que é semente, que produz fruto quando recebida. Essa palavra que é viva, que se contém nas Escrituras, porque antes foi transmitida vivamente pelos profetas e pelos apóstolos. Ou seja, não se pode compreender essa palavra, essas Escrituras, senão no seio de uma comunidade viva de fé. Nós não acreditamos só na Escritura. Nós não somos o livro, o povo, a religião do livro. Somos o povo da palavra, que se deixa conter nessas Escrituras, explicada e transmitida pela fé da igreja. E quem acolhe essa palavra, quem compreende essa palavra, porque obedece antes, conhece os frutos da presença desta semente poderosa que é a palavra de Deus. Veja bem, o discípulo, dizia, é aquele que pode conhecer isso. Ele permanece com Jesus e permite que essa palavra crie raízes. Ouvimos com Jesus falar que não podemos ser aquele terreno pedregoso que logo recebe a palavra com alegria, mas diante do primeiro sofrimento ou perseguição por causa da palavra, abandona. São pessoas de momento, diz Jesus. Não podemos ser pessoas de momento. Assim a palavra não se enraiza em nós. Ou estamos dispostos a apenas nos alegrar com o Senhor, mas não sofrer com Ele? Não podemos ser como aquele terreno pedregoso, que é aquele que acolhe a palavra, mas quando vem as ilusões da riqueza, as preocupações da vida, abandonam logo, não produz fruto. O discípulo é aquele que persevera, que permanece, que continua, permitindo assim que essa semente se enraize e produza fruto. Frutos de conhecimento, frutos de conversão e de cura. Olha como Jesus fala, citando o profeta Isaías. Aqueles que têm um coração insensível, que tendo olhos não veem, que tendo ouvidos não escutam, porque escutam de má vontade, assim não se convertem. E Jesus diz o Senhor, e assim eu não os curo. Não há cura, não há transformação, se não acolhemos essa palavra de verdade, se não a escutamos e não a compreendemos. Mas repito, não se trata de uma compreensão meramente intelectual, de ideias, mas de uma compreensão viva, existencial, espiritual, real na vida. Eu conheço a força dessa palavra porque, tendo obedecido, experimentei o que uma verdade, uma realidade que o Senhor oferece. Meus irmãos, gastemos tempo com Jesus, diante dele, para escutá-lo. Ele quer abrir-nos ao conhecimento dos mistérios do reino dos céus. E isso, gente, não é para uma coisa que é do espírito lá longe, é para tocar a nossa vida concreta, o modo de enxergar o nosso trabalho, o modo de enxergar a nossa família, o modo de enxergar os relacionamentos, o modo de enxergar nós mesmos, para trazer libertação. Olha o que São Paulo diz, de modo tão maravilhoso, esse capítulo, eu amo esse capítulo 8 dos Romanos, é maravilhoso. São Paulo é um homem formado na escuta do Senhor, é um homem que se deixou introduzir no mistério do reino. Olha o que ele diz, que toda a criação da qual nós fazemos parte estão esperando a libertação. Escravos da corrupção esperam a manifestação, participar da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Nós também, diz ele, nós também estamos esperando isso. Vê, o discípulo que escuta a palavra profundamente começa a perceber que há uma
uma graça imensa de liberdade que se oferece, tudo o contrário do que o mundo diz. O mundo diz que a vida em Deus é pesada, é triste, é chata, que os mandamentos de Deus nos oprimem, nos sufocam e tiram a nossa alegria. É tudo o contrário. Então, aceitemos o convite do Senhor, de estar perto dele e escutá-lo, conhecê-lo. Que a nossa oração não seja só a gente falando o tempo todo, mas também dê um tempo para escutar o que ele tem a dizer. E aí encontraremos aquela felicidade que o Senhor diz: felizes vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem. Permitamos que a palavra de Deus venha e mude a gente, provoque a gente, incomode a gente, transforme a gente. Precisamos dar mais autoridade a essa palavra dentro de nós. Dentro de nós há muitas palavras, somos habitados por muitas palavras. Palavra do vô, da avó, da mãe, do pai, do professor, do tio, do vizinho, de alguém que me insultou, e essa palavra nunca saiu de mim. Mas a gente não permite às vezes um espaço grande para a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa crescer em nós, na nossa memória, tem que guardar na memória, no coração, para que essa palavra, como uma semente ou como um fermento, vá fermentando lá dentro e vá mudando o nosso modo de pensar. São Paulo diz isso, que a gente precisa renovar a mentalidade, o modo de pensar, senão a nossa fé ficará como um departamento isolado da vida que não influencia e não me transforma. E aí eu não experimentarei essa liberdade. Ficarei à margem. O Senhor nos quer abrir ao conhecimento do seu mistério, da sua intimidade, de quem Ele é. Ele é o semeador, Ele é a semente, Ele é a palavra.